Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 108 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre o ACOR Score, que é o índice preditivo de falha da ventilação não invasiva, artigo publicado da Intensive Care Medicine em 2017, que tem um fator de impacto de 17,679. Bom, a ventilação não invasiva a gente tem visto um grande aumento na utilização nos últimos anos, né? Desde lá do pronto-socorro até a UTI. Isso porque ela diminui o trabalho respiratório e diminui também a necessidade de intubação dos nossos pacientes. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, porém, ela tem uma alta taxa de falha, que vai aí de 25% até 59%. Então, nem todo paciente se beneficia do uso da ventilação não invasiva, né? Como algumas pessoas acham aí, né? Diferentemente do que as pessoas acham. Por isso a importância da gente ter meios de prever a falha dessa ventilação não invasiva e assim ter melhores resultados com o nosso paciente, mesmo que a gente precise intubá-los. Então, como melhorar isso? Desenvolver e validar uma escala, né? Então uma ferramenta utilizando variáveis facilmente obtidas à beira do leito para predição da falha da ventilação não invasiva nesses pacientes hipoxêmicos. Então os autores fizeram um estudo prospectivo, observacional, unicêntrico em um hospital universitário lá na China. Quais são os critérios de falha da VNI que eles utilizaram? Parada respiratória ou cardíaca, falha em manter uma relação PO2 e FO2 maior que 100, desenvolvimento de condições que requerem intubação para proteger as vias aéreas, né? Dificuldade para gerenciar secreções traqueais abundantes, incapacidade de corrigir a dispneia do paciente, falta de melhora nos sinais de fadiga dos músculos respiratórios e instabilidade hemodinâmica que não responde a fluido e nem a drogas vasoativas. E como que é o ACOR Score, né? Então, como que ele é formado? Então, a gente tem aqui 5 variáveis: frequência cardíaca, pH, o Glasgow, relação PO2 e FO2 e frequência respiratória, e a gente vai pontuar essas 5 variáveis de acordo com o que a gente encontra com o nosso paciente. Frequência cardíaca, se ela é maior ou menor que 120, e a gente tem lá a pontuação 0 e 1. pH, de acordo com a faixa do pH, a gente tem uma pontuação que vai de 0 a 4. O Glasgow, pontuação que vai de 0 a 10, dependendo aqui da faixa do Glasgow. Relação PO2 e FO2 também. Quanto pior a relação, maior a pontuação. E a frequência respiratória, quanto maior, maior a pontuação também. Então, quanto maior o ACOR Score, pior o prognóstico do seu paciente, né? Maior a chance dele falhar. Então a gente vê aqui que é um score que vai de 0 até 25 se a gente somar aí todas as pontuações máximas de cada uma dessas variáveis. Resultados. Taxa de falha da ventilação não invasiva aqui no estudo. Então ele teve duas cortes, né, 2 grupos de pacientes. Um primeiro grupo que foi para teste, um segundo grupo para validação do score. No grupo de teste, né, na corte de teste, taxa de falha foi de 47,8% e na corte de validação, taxa de falha de 39,4%. Nas duas a gente vê que a taxa de falha é bastante alta, né? Aqui a gente está vendo a taxa de falha da ventilação não invasiva de acordo com o score ACOR, né, de acordo com a pontuação do ACOR dos pacientes e em diferentes time points. Então aqui depois de 1 hora de não invasiva, depois de 12 horas, 24 horas, depois de 48 horas de não invasiva. O que a gente vê? Que independente do time point que a gente avaliou aqui, um score maior que 5 já demonstrava grande probabilidade de falha da VNI. Então a gente vê aqui que depois de 1 hora, os pacientes que tinham maior que 5, ou seja, de 6 para cima, já tinham aqui, ó, 74% de chance de falha, depois de 12 horas, 71%, depois de 24 horas, 65%, depois de 48 horas, 73%. Então não precisa esperar muito tempo para a gente já ter um prognóstico para a VNI do nosso paciente. Depois de 1 hora, a gente já está vendo aqui que um ACOR maior que 5 já tem pelo menos 74% de chance de falha. Se for um ACOR de 8 a 9, 91%, um ACOR maior que 12, 100% de falha. Então, com 1 hora de ventilação não invasiva, a gente já consegue ter um prognóstico desse paciente que está lá na ventilação não invasiva. Aqui a gente tem os valores do ACOR nos diferentes time points, né? Então a gente vê para o grupo que falhou, em qualquer time point esse valor já era maior que 5, né? Então 7.5, 7.9, 7.1, 11.8, e para o grupo que tem sucesso, já no início o ACOR já é maior, ó,
4,5, depois de 1 hora 2,5, 2,4, 1,9 até 2 depois de 48 horas. Tanto na corte de teste quanto na corte de validação isso se repetia. Para quem falhava já tinha um Acor maior que 5 e para quem tinha sucesso já tinha um Acor menor que 5. E aqui a gente vê o comportamento ao longo do tempo, né? A linha azul são os pacientes que falharam, então eles iniciavam com um Acor maior e mantinham, esse Acor não caía, e para quem teve sucesso, o Acor já era menor logo de início, e aí ele tinha uma tendência a ir diminuindo ao longo do tempo, tanto na corte de teste quanto na corte de validação. Aqui a gente vê o poder preditivo, né, do score, e a área sobre a curva ela foi maior logo na primeira hora de VNI do que comparado a 12, 24 ou 48, né, 0,89, apesar de nos outros time points ser muito parecido, 0,87, 0,88 e 0,87. Então logo na primeira hora a gente já consegue dar esse prognóstico. E aqui uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. Aqui ele está mostrando pra gente os pacientes que tiveram que ser intubados, ou seja, que falharam na ventilação não invasiva. Pacientes que foram intubados com menos de 12 horas de VNI, pacientes com mais de 12 horas. O que eu quero chamar a atenção de vocês está nesse dado aqui, ó. Mortalidade. Mortalidade de quem foi intubado com menos de 12 horas, 66%. Para quem foi intubado com mais de 12 horas, 79%. Então, protelar uma intubação necessária do seu paciente aumenta a mortalidade dele. Sabe aquela história? Vamos dar uma chance para ele, segura na não invasiva? Isso piora o desfecho do nosso paciente. A gente não pode aceitar isso. Por isso que a gente tem que usar esses tipos de marcadores, como o Acor, que eu estou mostrando aqui, e como o ROX Index, que a gente viu lá nos últimos Sunday Paper a respeito do catéter nasal de alto fluxo. E como que a gente sabe que esses pacientes já tinham falhado? Olha aqui o Acor depois de 1 hora de VNI desses pacientes. Para quem foi intubado antes de 12 horas já era 11,4 e para quem foi intubado com mais de 12 horas já era 8,8. Então acima de 5 a gente já sabe que vai falhar. Então a gente já tinha visto que esses pacientes iam falhar com 1 hora de VNI, mesmo assim esses aqui ficaram menos de 12 horas e esses mais de 12 horas. E esses acabaram ficando mais que 12 porque o Acor deles era menor, né, 8,8 comparado com 11,4. Então a gente olhava para esses caras e falava assim, acho que dá para dar uma chance, acho que dá para segurar na VNI. E o desfecho é que eles iam para intubação e morriam mais. Então, conclusão. O Acor foi capaz de predizer com eficácia a falha da ventilação não invasiva com os pacientes em insuficiência respiratória hipoxêmica. Importante, Acor para pacientes em insuficiência respiratória hipoxêmica. Uma pontuação mais alta indica a chance maior de falha da ventilação não invasiva. Pacientes com pontuação maior que 5 já apresentam um risco muito alto de falha da VNI. E nesses pacientes de alto risco, a intubação precoce pode reduzir a mortalidade hospitalar. Precoce não entendam como errado. Precoce é só, no primeiro momento que você já identificou falha, intube o paciente. Não fique protelando essa intubação. Beleza, galera? Então já deixa aquele joinha, se inscreve aí no canal, clica aqui na setinha, compartilha com a galera lá o link no WhatsApp para todo mundo ver o vídeo, ficar sabendo do Score Acor e comenta aí, vocês já utilizam esse tipo de score na sua prática? E eu vejo vocês no próximo Sunday Paper. Até lá!